Estamos de volta com o nosso programa Você Pode Ser Feliz. Vamos lá, ó. Todo bloco eu vou falar para você não esquecer, hein? Ser feliz como mesmo, tendo Jesus em seu coração. Lembre-se sempre, o mundo nos oferece felicidades passageiras, mas aquela que dura para todo sempre, inclusive nos leva à eternidade, é a que vem do Senhor Jesus. Felicidade verdadeira somente em nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o nosso tema, como disse, está lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. E diz o trechinho: busca a justiça, a fé e o amor. Eu queria ler um trechinho dessa passagem que é muito interessante, né? Primeiro, claro, para a gente entender por que o apóstolo Paulo está falando isso. O apóstolo Paulo, você sabe, ele já está na fase do martírio, ele está no cativeiro, né? Ele está chamando o seu discípulo lá, o Timóteo, a perseverar na fé, para nunca perder aquilo que ele recebeu do próprio Paulo como testemunho da experiência que Paulo teve com o Cristo. E por que eu estou justamente dizendo isso, né? Porque lá desde o início do versículo 22, o apóstolo escreve assim para ele, ó: foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Quer dizer, ele está chamando justamente para viver a fidelidade da fé e buscar a Deus, buscar o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, buscar com o coração puro, significa vazio, sem nada que possa impedir o encontro verdadeiro, pessoal com o Senhor Jesus. É por isso que nós devemos tirar do nosso coração muitas coisas que impedem o Cristo de preenchê-lo. Porque nós nos apegamos, e aí podemos usar até mesmo a própria palavra do apóstolo, né? Fugir das paixões da juventude. E quando o apóstolo está falando isso, não é só da paixão da carne e do amor entre duas pessoas, mas nós podemos atualizar e falar assim, ó, do apego a todas as coisas, as paixões, né? Tem gente que é extremamente apegada até mesmo ao próprio ser humano. Parece que não consegue viver. Se essa pessoa sai da vida, é como se fosse a própria morte. E aí, sem contar todas as outras coisas, né? Aí, de repente, pede a Deus e fala, mas por que Deus não acolhe a minha oração? Por que Deus não derrama a sua graça em minha vida? E eu vejo pessoas ao meu redor sendo abençoadas, agraciadas por Deus. Aí a pergunta fica para todos nós refletirmos, né? Porque aí vem da nossa atitude e da nossa vida, só nós vamos saber o que preenche o nosso coração. Porque se eu peço a Deus, mas o meu coração está entulhado, cheio de tantas outras coisas, o Cristo não consegue ocupar o lugar. E sem que eu mesmo perceba, eu estou fechado à graça de Deus. Aí, claro, não é que Deus não derrama graça, não é que Deus não atende o meu pedido, não é que Deus não atende as minhas necessidades, mas eu me fechei a esse Deus. Então, o que eu preciso fazer justamente para participar da graça em Deus? Aí vem a segunda parte. Busca a justiça, a fé, o amor. A paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro, né? E aí o apóstolo Paulo está realmente chamando a atenção para todas essas coisas, para a necessidade de renúncia. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou falar uma coisa para você também. A nossa vida, ela só se transforma quando nós conseguimos nos libertar dessas paixões,
quando nós conseguimos nos libertar de muitos hábitos, porque é assim, né? Sempre foi assim e vai morrer assim, né? A gente não pode, não é da minha época, mas quando eu era mais novo, eu lembrava, porque os meus pais ouviam essa música, né? Não, na minha época é hoje, daquela época, né? Não pode ser sempre Gabriela. Assim, nasci assim, eu vou morrer. Não é isso. A gente não pode ter a síndrome da Gabriela em nós. Nós devemos ter a abertura à graça de Deus, que nos transforma, para que justamente nós possamos viver segundo aquilo que nos pede o Senhor. Então precisamos fazer isso. E aí, eu vou conseguir realmente viver tudo isso quando eu renuncio a essas paixões, a esses apegos, a esses costumes, a esses hábitos, porque todos nós devemos estar abertos àquilo que é novo. E a grande novidade para a nossa vida, porque ela é atual, é a palavra de Deus. É ela que realmente toca o nosso coração. É ela que realmente transforma a nossa vida. E aí, né, eu acho que, acho não, na fé não existe o acho, né? Ou é ou não é, né? Mas uma citação bíblica que realmente nos ajuda, e aí eu até brinco, às vezes falo para as pessoas, né? Isso é como a bula lá do remédio, né? Quando a gente compra a caixinha, a gente abre para ver as indicações e contraindicações, mas essa não tem contraindicação. É uma passagem da qual Jesus fala como realmente devemos viver a fé. Mas eu não vou falar qual é a passagem. É o próprio Senhor Jesus que vai falar a cada um de nós. Vamos acompanhar o VT juntos, vamos ver. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes são vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia a vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes neste dia, porque será grande a sua recompensa no céu. Olha, se nós cumprirmos o que nos pede o Senhor, aí no Sermão da Montanha, tudo isso que nós acabamos de ouvir, nós seremos cristãos verdadeiros
e sinceros, porque esse, de fato, ali nesse trecho bíblico está o essencial para ser vivido a nossa fé. E Jesus nos fala tudo isso com muita simplicidade. A questão, sabe o que é? É que nós queremos complicar, né? Não, basta seguir aquilo que nos pede o Senhor nos evangelhos, cumprir aquilo que nos pede a igreja nos seus ensinamentos também, porque tudo aquilo que é pedido pela igreja vem também por meio do próprio evangelho de Jesus. Ela não tira nada senão da própria Sagradas Escrituras, né? Por isso, precisamos sempre buscar a justiça, a fé e o amor. Tudo aquilo que Jesus disse agorinha mesmo no Sermão da Montanha. Tá ligando? Tá participando? Não vai esquecer, daqui a pouquinho, né? Nós temos o nosso momento diante de Jesus sacramentado lá na nossa capela, hein? Então vai ligando, quero colocar as suas necessidades, quero colocar os seus pedidos diante de Jesus, né? E você pode ligar e participar, assim como fez, sabe quem? A Maria Aparecida Dias Guimarães. Ela é da cidade de Conceição do Rio Verde, nas Minas Gerais. Ela pede que rezemos pela cura, libertação, conversão dela mesma, de toda a família Dias Guimarães. Depois, a Terezinha Maria da Mata, de Caratinga, também nas Minas Gerais. Ela pede que rezemos pela situação financeira, por emprego do Jorge, pelo trabalho da Patrícia, saúde e paz para Maria de Fátima, pela saúde de Carlos Aristóteles, por ela e toda a família, por todos os amigos e vizinhos. Amém. A Nilza Helena Fiorese Guedes, de Campinas, aqui no estado de São Paulo. Ela pede que rezemos pela saúde do seu esposo João Batista Guedes, por Tiago Augusto, Diego Henrique, por ela mesma e por toda a sua família. A Luísa Marias Moraes Costa, de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Ela pede que rezemos para que o Espírito Santo faça morada no coração do casal Caroline e Rafael, pela restauração e fortalecimento do matrimônio deles, pelos estudos de Vinícius, pois está passando por provas, e que Deus dê sabedoria para que corra tudo bem, por ela mesma e por sua saúde. Vamos rezar. E a Maria Avanilde Marques dos Santos, de Vargem Grande Paulista, aqui no estado de São Paulo também. Ela pede que rezemos pela saúde de Paulo Sérgio, pela recuperação, pois fez uma cirurgia na cabeça. Pede também pela alma do Onofre e por toda a sua família. Muito bem, vai ligando, vai participando, não é? Daqui a pouquinho, o nosso momento diante de Jesus sacramentado. Pode ligar que dá tempo, quero colocar as suas necessidades. O telefone está aparecendo aí para você, então liga, participa. E você também pode entrar no nosso Facebook, você sabe, facebook.com/Rede Século 21 e lá fazer os seus comentários, colocar aí os seus pedidos, está aparecendo lá. Deixa eu ver aqui, ler aqui já algumas pessoas que mandaram. A Lúcia Helena Melo, ela diz assim: bom dia, Padre Adilson. Bom dia, Lúcia, Deus abençoe. Peço oração pela vida do meu irmão, o Rafael. Vamos rezar, viu? Depois, a Nilceli Nascimento, que também pede oração pela sua saúde, pela família e amigos. Amém. Então, esses pedidos, os e-mails, por telefone, todos esses nós vamos colocar as intenções lá diante de Jesus sacramentado daqui a pouquinho. Então você sabe, né? Vai ligando, vai participando. Nós vamos para o nosso intervalo, já voltamos. E segura aí que você sabe, é rapidinho.